Pessoal, hoje vamos tirar a máscara de um dos maiores instrumentos de propaganda do atual governo, chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Você já deve ter visto o nosso governo esquerdista, os seus políticos de estimação, assessores e economistas vinculados a esse governo, comemorando quando o índice sobe um pouquinho, certo? Eles montam gráficos, dão entrevistas, dizem que o Brasil está no caminho certo. Parece piada, mas não é. E acredite, enganam um monte de gente que quando você acha que vai cair na real, culpa os ricos, acusando-os de serem os responsáveis pela distribuição de renda ineficaz, quando o único culpado é, na verdade, o governo. Mas o governo conhece muito bem o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, onde o estrategista militar milenar do Império Chinês pregava que era preciso dividir para conquistar. E é assim que o governo vê você que consegue ganhar um pouco mais investindo e que é inscrito aqui no canal, um verdadeiro inimigo. O que, aliás, eu não diria que é de todo mal, né? Pois quem quer ser amigo de um governo desses? Que aí está, não é verdade? Pois é. Bom, gente, seguindo aqui. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara para os nossos inscritos e quem está chegando aí eventualmente agora. Aqui no canal a gente não trata de ações diretamente e muito menos em que você deve investir. Não fazemos análise gráfica e poucos fazemos de análise fundamentalista. Até porque no que tange aos seus investimentos, a dica é sempre uma só. Invista de forma consistente, sempre, todo mês. Não importa se a bolsa está subindo ou está caindo. Bear market ou bull market. Invista sempre, todo mês, regularmente. Quanto? O mais que puder. Dito isso, a ideia aqui é abrir a sua mente, a sua visão de economia como um todo. E nesse sentido é importante você entender como o governo mente de forma permanente. Nesse sentido, quando a gente fala em IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano no país, segundo o governo do Nine, a gente está ficando cada vez mais desenvolvido, com uma taxa de desemprego baixíssima. Mas, se fosse assim, por que você diariamente sente que o seu poder de compra continua diminuindo? Não é verdade? Porque cada vez que você vai ao mercado, o seu salário vale menos, o seu dinheiro vale menos e você sai cada vez com menos produtos, mesmo menos sacolas, porque a sensação de insegurança e de falta de futuro só aumenta. Bom, a resposta é simples. Você está sendo enganado por uma média aritmética. Hoje eu vou te explicar o que eles escondem de você. E a diferença brutal que existe entre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o IDHAD, Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. Algo que o governo insiste em não falar, pois não é interessante mostrar esse tipo de coisa, que é a verdade. Você vai entender de uma vez por todas porque o seu patrimônio precisa estar protegido também em dólar antes que a conta chegue. Você quer entender o conceito básico? Então vamos lá, vamos a exemplo do bolo e do bilionário. Primeiro vamos ao básico. O que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Bom, ele mede basicamente 3 pilares: saúde, educação e renda per capita. O problema é como eles fazem essa conta, né? O governo pega a riqueza total, a média de anos de estudo e a expectativa de vida, divide pelo total da população, ou seja, cerca aí de 200 milhões de pessoas. E aí você quer ver uma coisa? Vamos lá para a continha de padaria. O PIB do Brasil em 2025, ou seja, toda a riqueza que o país produziu, foi de 12 trilhões e 700 bilhões. Então, se você pegar esse número e dividir por 200 milhões de pessoas, para arredondar, você vai ter um total de renda por pessoa, a tal de renda per capita,
de R$ 63.500 por ano, ou seja, como se a renda média, a maioria do salário mensal do brasileiro fosse cerca de R$ 5.291,67. Vamos combinar que isso é um tapa na cara de todo mundo que ganha menos do que isso. E olha, não é pouca gente. Eu espero, inclusive, que não seja o seu caso aqui, já que, de novo, você é investidor que coloca o seu dinheiro em cima de empresas, inclusive estatais ou sociedades de economia mista, onde o governo tem a maior participação, como por exemplo Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, BB Seguridade, Caixa Seguridade, CEMIG, Sabesp e outras, ainda assim você é visto como um inimigo do sistema. Pelo governo você é visto como um rentista, segundo Lula, sendo que quem cria os rentistas é o governo, por conta dos juros altos. E mais, nunca vamos esquecer que esse ano, além de tudo, começaram a lhe cobrar imposto de renda sobre os dividendos que você recebe, coisa que antes, até ano passado, não tinha, né? Ou seja, você entendeu? Você entendeu por que eles não gostam de você? Não dá para entender, né? Então, o IDH, então, é a clássica piada do bilionário e do mendigo, do milionário e o mendigo. O milionário tem 100 milhões de reais e o mendigo não tem nada. Mas a média entre ambos são milionários. A média dele diz que cada um tem 500 milhões de reais. Então o IDH, a renda per capita, é exatamente isso. Ele ignora a abismal disparidade social brasileira. Ele nivela tudo por cima, criando uma ilusão de ótica de que o país é uma potência de bem-estar social, quando na verdade os serviços públicos de ponta são acessíveis para uma minoria minúscula, enquanto o resto da população sobrevive com o básico do básico. Ou você pode ir no Sírio-Libanês, em qualquer problema de saúde que tem, como os nossos políticos, hein? Eu aposto que não. Então, qual é que é o raio-x disso tudo? Justamente o IDH, do qual o governo nunca fala e que detestam citar. O A e o D no final significa ajustado à desigualdade. Esse índice justamente mostra o quanto um país está perdendo de desenvolvimento, porque a riqueza e as oportunidades estão concentradas em pouquíssimas pessoas, inclusive em ministro, em pessoal do governo, coisa e tal. No Brasil, a diferença do IDH para o IDH-AD é de aproximadamente de 20% a 22%. Pensa nisso, tá? Se o IDH brasileiro é de 0,786, ao aplicar o índice de desigualdade, ele cai para casa dos 0,640. E sabe o que isso significa na prática? Significa que 1/5 do nosso desenvolvimento é uma farsa contábil. É como se a cada R$5 de riqueza produzida, R$1 fosse drenado pela ineficiência e pela concentração, não chegando a quem realmente precisa. O IDH-AD é o seu raio-x, é a realidade nua e crua. Enquanto o IDH é a foto editada pelo Instagram, com filtro e tudo, o IDH-AD é a foto sem filtro, com todos os problemas estruturais que eles tentam varrer para baixo do tapete. Mas calma, vamos entender bem isso, vamos a um comparativo. Quais países se comparam ao Brasil? Bom, quando a gente olha o IDH é a Europa, mas quando a gente olha o IDH-AD, a gente se compara não com a Europa, e sim para os nossos pares reais. Estamos ali na mesma prateleira que países da América Latina e, pasme, com números de desigualdade comparáveis a nações africanas. É isso mesmo. Países como a África do Sul. E sabe por quê? Porque são economias que geram muito dinheiro, sim, mas não distribuem. E aqui eu te pergunto, como investidor, o que você acha que acontece com o patrimônio em um país onde a desigualdade é tão alta? Ora, o risco país simplesmente dispara. A volatilidade do câmbio é constante. A instabilidade social é o combustível da inflação.
Eles dizem que o Brasil é um país de oportunidades. E viu? É verdade. Mas para quem não tem patrimônio, essas oportunidades são apenas o direito de trabalhar mais para ganhar menos e pagar cada vez mais imposto. Enquanto o governo taxa o seu consumo para sustentar essa máquina desigual. E essa é a razão pela qual você deve investir, até mesmo fora do Brasil. Para quê? Para aproveitar as oportunidades, olha só, de ser um inimigo do sistema, um rentista odiado pelo Lula. Quem sabe investindo nas empresas do governo dele, como Petrobras e Banco do Brasil. Por isso, aqui no nosso canal Dolarizei Tudo, a gente não perde tempo com métricas de propaganda. A gente olha para a realidade. Se a base do desenvolvimento no Brasil está sendo corroída pela desigualdade e pelo desajuste fiscal, que é o manicômio fiscal, como a gente só chama, qual é a sua proteção? Manter tudo atrelado a um sistema que te engana com números médios? Ou será que é dolarizar ao menos uma parte do seu patrimônio e buscar ativos que não dependam da mediocridade do nosso desenvolvimento social, hein? Se você quer parar de ser refém dessa narrativa e quer assumir o controle da sua liberdade financeira, o caminho é também dolarizar. Não espere o IDH-AD cair ainda mais para você proteger o que é seu. Deixa aqui nos comentários, você também sente que esse desenvolvimento que o governo fala não chega no seu bolso? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever, porque aqui a verdade dói, mas protege seu patrimônio. Nos vemos em breve e lembre-se de deixar o like e de enviar esse vídeo lá para aquele teu inimigo esquerdista, só para ele passar raiva, viu? Enquanto eu lhes digo, vai Brasil!